Pessoal, a gente está aqui hoje com o grande especialista de conteúdo, o cara que está sempre nos eventos RD. Ele está palestrando durante o ano em alguns eventos para trazer exatamente a discussão do que é a estratégia do marketing de conteúdo. Rafael Reis, ele é um profissional que ele não só atua nessa área, mas também trabalha com consultoria, tem apoiado o desenvolvimento de negócios e é um empreendedor em série. A gente conversando já me contou de vários negócios que ele já vem trazendo e pensando aí para esse próximo ano. E o intuito desse papo hoje é a gente falar um pouquinho sobre a diferenciação necessária para as empresas saírem da commodity do marketing. Primeiro de tudo, obrigado por aceitar o convite para a gente bater esse papo. A gente está sempre cruzando por lugares similares, a gente não tinha tido a oportunidade ainda de conversar, foi bom que a gente já teve um papo num café hoje. Mas abro espaço aqui para você primeiro se apresentar, depois a gente entra nas temáticas aí. Bom, obrigado pelo convite, pela oportunidade. Sou Rafael, tenho 46 anos, tenho 2 filhos, o Pedro e a Carol, 2 enteados, o Enzo e o Luigi. Redescobri o amor aos 40 anos. Trabalho com digital desde 97, então esse ano faz 29 anos. Muita gente brinca, às vezes fala, eu comecei no digital em 2015, era tudo mato. Eu falo, meu filho, a minha geração aterrou o pântano, plantou o mato, a hora que vocês chegaram já estava tudo pronto. Outro dia alguém estava me perguntando sobre se as pessoas ainda leem, eu falei, bom, eu sou a geração que escreveu a Wikipedia. Então, as pessoas ainda leem. Pode ser dentro do prompt, mas elas ainda leem. E tenho a Web Estratégica, que é uma consultoria de SEO e marketing de conteúdo desde 2011. Escrevi um livro sobre marketing de conteúdo em 2016 e agora, completando 10 anos do lançamento do livro, a gente está fazendo uma edição comemorativa, vai sair um livro novo falando sobre o conteúdo na era da IA. E sempre trabalhei com educação, dou aula em MBA desde 2014, já dei aula na HSM, na FGV, na USP, no IPAM em Portugal, na Universidade de Coimbra em Portugal, na SPM, no INSPER. Ano passado a gente fez um curso próprio sobre conteúdo na era da IA em parceria com a SPM, funcionou super bem. E contribuo também com palestras, com treinamentos em diversos eventos desde 2011. Então, é uma atuação dividida entre educação e formação de mercado e consultoria especificamente. Perfeito. Compartilho dessa experiência. Eu trabalhei a partir de 93, com multimídia. Eu usava BBS, a internet chegou em 95, segundo semestre de 95, e a gente desenvolveu ali as primeiras intranets, usando Hotdog, era tudo... Ali era tudo arcaico, mato. Mas é legal porque a gente que vem dessa transição, de entrar de fato para o digital, porque depois todo mundo já nasceu dentro dele, um amigo falou que a gente tem um papel de tradutor, porque a gente acaba conseguindo levar para pessoas que não têm tanta experiência do digital, que ainda tem muita gente que não estava no digital mesmo, na época que o digital chegou, ainda era do livro e tal, e estão em posições de decisão hoje, são donos de empresa, pessoas mais velhas mesmo, que não têm tanta intimidade com o digital. E a gente acaba entendendo esse universo deles como era, porque a gente viveu isso, só que a gente muito cedo entrou para dentro do digital e ajuda a traduzir e fazer essa ponte, que é tão necessária, e eu acho que num movimento cíclico a gente acaba voltando um pouco para isso, de estar tudo muito digital, começa a sentir falta de novo do que não é digital. E eu me lembro, você falou de as pessoas leem, um movimento interessante que aconteceu, todo mundo achava que ia acabar o livro, que as pessoas não iam mais usar o livro e tal, e como que uma pessoa, era um cliente que a gente atendia, o pessoal de livraria falou assim, cara, uma coisa que está trazendo muito público são os influenciadores, que começaram a escrever livros. E faz fila em shopping por conta de um lançamento de um livro de um influenciador. Olha que legal, São as redescobertas. Eu estava vendo um funcionário nosso que ele tem aqueles celulares estilo Fold, Sim. Que aí ele vira meio que um tablet quadradinho. E aí eu fui ver quais eram os 2 maiores usos de quem tem celular Fold. O primeiro, naturalmente, é assistir série. Uhum. Então, um dos recursos deles ali é baixar vídeo para ver no avião, para ver em outras situações. O segundo é Kindle.
É porque fica muito mais fácil de ler quando você tem uma tela um pouquinho maior, um pouco mais confortável, né? Porque transportar um tablet aí é uma coisa meio ruim, né? Sim. Ou você tem um grande com uma aplicação específica. A gente vê muito pessoal de trade usando o tablet para isso. Põe o teclado mas ele acoplado. é mais fácil de transportar que um notebook, mas ainda é uma coisa meio... não dá para botar no bolso. Sim. E o celular Fold ele faz esse papel. Sim. É a tela maior que do celular tradicional, mas dobrou no meio, enfiou no bolso, tá tudo fácil. Eu, particularmente, prefiro comprar livro do que ler até mesmo num Kindle. Eu gosto da leitura também no nunca papel. me adaptei ao Kindle. Eu preciso dessa sensação física do progresso da leitura. E é um ponto que eu percebo assim um grande problema dessa transição do mundo para o digital está sendo até a questão da formação da cultura da leitura, as pessoas perdendo isso, muito a rede social, conteúdo muito rápido, e essa capacidade de construir, né, um raciocínio lógico, de apresentar e construir um texto que tem storytelling, né, você que é do conteúdo. Eu percebo que isso está ficando mais difícil para a geração mais nova. Lógico, depende muito da formação e da influência dos pais, da família, né? Mas isso acaba impactando muito, né? E aí vem a inteligência artificial, que começa a ser usada para encurtar ainda mais esse processo de você ter que pensar, estruturar e construir toda uma lógica de defesa. Aquilo cospe, né, pronto para você um monte de coisas. E aí, enfim, a gente vem falando muito sobre essa comoditização do marketing e principalmente o conteúdo é o canal, né? A gente já entendeu que o marketing de conteúdo é o fluxo natural da pessoa chegar até uma decisão de compra, né? As pessoas têm uma dúvida, elas vão pesquisar no Google, elas encontram ali como que ela resolve alguma coisa e esse é o caminho que leva a pessoa para uma decisão de vou contratar um serviço ou comprar um produto, né? Só que, poxa, se eu preciso educar as pessoas, eu precisava ter gente que tivesse a capacidade de educar. E não está trabalhando em paralelo a estruturação, vamos dizer assim, da formação das pessoas para um lado didático, que apoie no educativo, né, no educacional. E o conteúdo está virando essa commodity, né, de escrever qualquer coisa rápida, aí eu pego uma dor, um desejo, eu falo sobre aquilo, mas e a jornada falta... Aí, enfim, o que eu defendo e o que eu acredito muito é exatamente esse papel humano, né? Que a gente vem aí com a questão da IA questionando assim, poxa, e o humano, como é que fica nisso, né? Poxa, mas a única coisa que diferencia a gente de qualquer coisa é a individualidade, né? Minha capacidade humana de falar, de argumentar, de bater um papo aqui, a gente conseguir trazer com a nossa experiência e a criatividade. Cada um tem algo novo. Como que você vê e o que você tem percebido a respeito dessa questão da comoditização do marketing, do conteúdo? Fala um pouquinho a sua visão disso. Eu gosto muito de um autor que é o Elliot Aronson, que escreveu aquele clássico Animal Social, né, em que ele aborda muito o comportamento humano. A gente, por natureza e até por conta da evolução, quer resolver as coisas gastando o mínimo de energia possível. Então, o Seth Godin chama isso de mercado do atalho. Todo mundo quer atalho para emagrecer. Eu li ontem uma notícia que mais de 20% da receita das maiores redes de farmácia do Brasil já vem dos remédios de emagrecimento. Mounjaro, Ozempic e todos os que orbitam esse universo aí. Por quê? É o atalho para emagrecer. Você não precisa adotar novos hábitos, não precisa dormir direito, não precisa comer direito, não precisa se hidratar, não precisa pensar. Você economiza energia, usa o atalho e chega lá no resultado. Quando a gente traz o conteúdo digital, ele é um atalho que facilita muito, e desde que o Snapchat trouxe lá o conceito dos stories. E aí o Instagram copiou, levou para o Facebook, aí veio o TikTok e tal. Você resume as coisas muito em 1 minuto e meio, 90 segundos, que é uma das janelas de atenção estudados ali pela neurociência, é daí que vem o número dos 90, e você entrega tudo muito mastigado, a pessoa não precisa pensar. Então a gente vê hoje os seres humanos em modo zumbi, né, só rolando a tela para cima. A IA chega para fazer um atalho ainda maior. Todo o conteúdo que a gente tem hoje, o Mark Schaefer já falava isso em 2013, 14, acho que quando ele lançou o Content Shock. Ele falava, o excesso de conteúdo vai fazer com que a atenção evapore. E que é o tema do meu livro, né? O conteúdo é a moeda do século XXI.
A gente compra o tempo e a atenção. Quando você tem excesso de produção de conteúdo, a atenção se dissipa, ela evapora. Então, você tem muitos canais para descobrir muita coisa e você passa a ficar escravo de uma bolha delimitada por um algoritmo. Como os movimentos sociais são pendulares, a gente nunca vive no equilíbrio, a gente está sempre entre extremos, ou você vai para o movimento do vício, ou você vai para o movimento da negação e do afastamento disso. E isso, de novo, se reflete no comportamento. A gente viu durante 50, 60 anos a migração para as metrópoles, e hoje você vê uma migração para fora das grandes cidades, para cidades menores, para áreas rurais. Né? Eu estava conversando com um amigo da área imobiliária, ele falou da inflação da Mantiqueira. Né? Os terrenos em toda a região da Serra da Mantiqueira, em alguns pontos, chegaram a valorizar mais de 300%. Olha isso. Então, algo que custava 500 mil, hoje está custando 2 milhões. Justamente por conta desse movimento e tal. Tem a glamorização toda. Quando chega a IA, ela faz todo o trabalho sujo por você. Poxa, eu quero comprar um celular novo. E aí eu tenho lá as minhas regras mentais, né? Os parâmetros. Eu quero pagar até R$ 4.500. Eu quero um celular com pelo menos 256, porque eu uso muito app. Eu quero que ele tenha esse recurso, eu gosto dessa marca. Aí você vai dar um Google, vai olhar em vários sites, aí você vai para o Instagram, vai ver o que os especialistas estão falando, aí você vai no TikTok, vê não sei o que, consome muita energia. Sim. A IA já faz todo esse trabalho por você. Você vai lá, faz um pedido simples para ela, e as pessoas acreditam que há inteligência naquele processo, não entendem que é um mecanismo estatístico, né, que não existe julgamento ali. E aí quando você fala, quero saber qual o melhor celular, qual o critério de melhor? Ela vai usar o critério da comparação estatística e dos textos que estão falando, Quem ou mais dos vídeos sobre isso, dizendo que é melhor. Exato, que é o né? melhor. Ela vai procurar em lugares de reputação maior. Tá, sob quais critérios? Então, assim, daria para discutir muito sobre isso, mas para ser enxuto na resposta. Ela faz essa economia de energia. Então é natural que a adoção vá sendo cada vez maior em cada vez mais áreas. Porque está todo mundo tão cansado, dormindo pouco, se alimentando mal, tendo a atenção massacrada durante o dia todo, que quando você precisa parar para pensar, você já está tão cansado que você não quer fazer isso. Você não quer nem gastar essa energia. E aí você vai ver os casos de uso, né? Tem um estudo lá de Harvard que está acompanhando 2023, 24, 25, quais são os principais usos que as pessoas fazem da IA. Eu tenho de memória ali os 10 principais, sendo que 4 deles são usos pessoais. Companhia virtual. Psicólogo. Você ter uma pessoa ali te acompanhando. O segundo é usar para tratamentos de saúde, para psicólogo, para recomendações de alimentação. O terceiro, encontrar um propósito. Então as pessoas estão indo para a IA perguntar qual é o meu propósito de vida. E o 10º é organizar a vida. E aí o que é organizar a vida? Por exemplo, uma mãe quer pensar em coisas que ela pode fazer com os filhos nas férias. Em vez dela pensar sozinha, ou dela ir atrás de um livro, ou dela seguir alguém que fala sobre infância e como cuidar dos filhos e tal, ela pergunta para IA. Me passa aí 10 coisas que eu posso fazer com meus filhos nas férias. Eu vou viajar para Argentina no inverno. O que eu tenho que levar na mala? Quais documentos eu tenho que ter? Então, assim, estamos terceirizando as decisões sobre a nossa vida para um mecanismo que a gente mal sabe como funciona. Sim. A gente que é mais técnico ainda entende um pouco como é que um algoritmo funciona, pelo menos conceitualmente, como é que as regras do Google funcionam, as do YouTube, as do Instagram. O leigo, o cidadão comum, né, a pessoa que não trabalha com isso especificamente, ela só acredita que aquilo funciona muito bem. Tem uma citação, não vou lembrar o autor, que fala: qualquer tecnologia muito eficiente se assemelha à magia. Então, magicamente aquilo acontece e a gente tende a acreditar por uma inércia de comportamento que o que veio dali é verdade. Se está no jornal é verdade. Se está no Google é verdade. Sim. Se o influenciador falou é verdade. Se a IA falou é verdade. É uma inércia comportamental. A gente não para pensar e para julgar. Então, é da natureza do funcionamento do nosso cérebro e do nosso comportamento social. O desafio agora é
fazer com que as pessoas entendam que elas precisam continuar desenvolvendo o intelecto, né? Então, se isso tudo está ficando mais rápido, se isso tudo está entregando de forma mais prática e os algoritmos ganham com isso, né? Porque a gente sabe que é em prol de ganho financeiro que essas empresas... Se você está usando alguma coisa de graça, você é o produto. Então, a gente tem que pensar nesse desafio. É lógico que isso vai dar a educação das crianças, dos próprios colégios, de entenderem como é que propõe isso e ajuda no desenvolvimento. O problema é que a gente sabe que a educação no Brasil é um problema. A gente não tem muitas entidades de ensino que têm realmente uma qualidade, né? Um estudo é seguir MEC material, e isso depois com a expansão daquele modelo das universidades poderem multiplicar, né? Existia PUC Minas, a gente está chegando na sociedade do Orwell, né? Quantas, né? Aquele livro do Orwell, que é de 48, mas chama 1984, do Grande Irmão. E você tem dois grandes grupos na sociedade, né? Quem controla a sociedade, quem é controlado. Exato. As pessoas que sabem pensar e a massa que só é guiada. Então, assim, a gente vai ver uma concentração cada vez maior na sociedade de dinheiro na mão de poucas pessoas e de conhecimento na mão de poucas pessoas. Sim. Porque a maioria vai para a facilidade. Vai seguir. Até aqueles projetos que são conceituais, mas hoje já começam a ter uma estruturação econômica de renda mínima universal, vem para isso. Né? Se as pessoas estiverem alimentadas, entretidas, você evita revoluções. Pão e circo. A sociedade romana foi construída em cima disso. Exatamente. Então, entretenimento e comida, e as pessoas vão ficar no modo passivo, não vão reclamar, né? Estão distraídas ali consumindo esse conteúdo superficial em vários canais, e ali você não tem problema. Infelizmente, no mundo capitalista, esse é o caminho, né? Eu não diria nem no mundo capitalista, são as sociedades humanas. Sempre teve, né, essa busca de poder. Acho que a questão é poder. Exato. Né? O capitalismo, acho que é mais o poder do que... Agora vem um ponto que eu acho que precisa ser também trazido. Assim. Você que está à frente em palestras, convivendo também com outros meios e ecossistemas, onde você entra exatamente para contribuir com essa visão de como que trabalha o marketing. O marketing, ele na verdade, o trabalho de você olhar para o mercado, por isso que ele está no gerúndio, é uma constante, e se mistura um pouco como uma ação imediata. Né? Muita gente que quer um resultado imediato, e a gente está vendo, poxa, o que eu tenho dito é assim, o marketing digital, todo mundo já entendeu o que tem que fazer. Então, não existe mais a gente estava falando um pouco sobre isso há pouco, né? Não existe mais você fazer alguma coisa e aquilo destacar simplesmente o que você fez, porque já está todo mundo fazendo marketing digital. O que está destacando hoje, porque o que eu defendo muito é assim, tem 3 pilares, né? Que é você ter o diferencial de produto e serviço, o que você tem diferente dos outros, o diferencial de time, que é o que você tem de time, que também é o que te diferencia, e o que você tem de história, que são os cases. Se você não trabalhar isso, se você ficar nesse marketing de conteúdo também raso, né, de topo e meio, né, de você conversar e provocar, mas não mostrar o que você tem, você está na commodity. Né? O movimento de novo, humanização. É você trazer onde que a gente impactou, como que o nosso time é especialista e como que você tem visto nesses meios, nos lugares que você participa, e o que você tem levado, falando exatamente sobre essa questão da humanização do valor das pessoas. Eu era meio contra essa palavra de humanização dentro do contexto que ela nasceu. No Brasil, ela ganhou muita visibilidade ali no meio da pandemia por conta dos influenciadores, principalmente aqueles ligados a infoproduto. Né? Então, eles falavam de personificação, que é uma ferramenta de marketing, com a palavra humanização. E não existia nenhuma base científica, nenhum estudo que comprovasse isso. Era uma percepção. Então, personificação é o quê? Você dá cara para uma empresa. Então, você tinha lá o Samuel Klein como a figura central de Casas Bahia. Você tinha a Luiza, que era a sobrinha do fundador e que representava o Magazine Luiza. O Bill Gates na Microsoft, o Steve Jobs na Apple e por aí vai. E aí começou-se a prostituir esse conceito na linha da humanização. Até o Kotler entrou na linha e lançou um livro falando especificamente sobre isso, o Human to Human. Sim. Num momento em que você comoditiza tudo fica igual. Ontem mesmo uma seguidora me perguntou lá no LinkedIn o que eu achava que mudava no playbook para 2026. Eu falei, não tem playbook. Se você acredita em crescimento escalável num mundo caótico, ou você é economista ou você é maluco. Não faz sentido.
né? Guru de marketing é que vem de escalabilidade. Exato. Né? Você vai conseguir escalar isso daqui seguindo esse playbook. Eu falo, pô, se fosse tão fácil, todo mundo conseguia fazer. Exato. Né? Isso, em algum momento do digital ali, especificamente entre 2013 e 2018, isso foi possível, porque você tinha canais com alcance muito grande, você tinha uma quantidade muito menor de canais, muito menos empresas presentes, e com aquela presença tosca do tipo, eu tenho um site, eu estou fazendo Google Ads e está tudo bem. Né? Estou postando no Twitter e no Facebook e minha vida está resolvida. Como tinha pouca competição, o alcance era maior, quem estava lá colhia resultado porque chegou cedo. Né? Chegou cedo na lagoa, pegou água limpa. O bicho que chega por último vai beber água suja porque todo mundo já pisou ali no raso. Hoje, no cenário caótico que a gente vive, em que as coisas nascem e morrem muito rápido, em que você tem a atenção das pessoas dispersas em 300 canais diferentes, muito estímulo, muita produção, cara, não existe playbook. E aí a gente volta para os fundamentos de marketing, porque a diferenciação está sempre no fundamento. Tem um episódio que para mim é anedótico, assim, eu já contei em vários ambientes. Eu dei uma consultoria, fiz um trabalho ali como conselheiro para uma locadora de carros. Tinha um time de marketing de 39 pessoas. E aí, na primeira reunião com os gestores ali, eu falei, cara, desse time, quantas pessoas já estiveram no balcão da loja? Já viram um cliente real na frente? Uma mãe que chegou atrasada para um voo, está com um bebê pequeno e não abasteceu o carro. Como é que você trata a situação dela? Uma senhora que alugou um carro pela primeira vez na vida, num outro estado, e bateram no carro. Como é que você resolve? Uma criança atípica que vomitou no carro porque passou mal e a mãe está desesperada porque ela tem um compromisso e precisa chegar e ela não sabe o que fazer. Eles já viram situações de clientes reais? Não, ninguém nunca pisou numa loja. Falei, então ele está vendendo para o amiguinho imaginário. Ele não conhece o cliente dele de verdade. Ele pegou um estudo genérico ali de público-alvo, ele pode até ter feito algum estudo de persona, mas é muito imaginativo, é muito design thinking. Vamos colar post-it colorido na parede e imaginar como o nosso cliente compra. Muito pouca gente valida isso no final, não fala com o cliente. Não, mas a gente faz pesquisa de NPS. Aquele NPS prostituído em que você só manda quando deu tudo certo. Sim. Se deu problema, você não manda, né? Então teu NPS está lá na meta e está tudo bonito. Se você não vê o problema, você não precisa resolver ele. Então, falar com o cliente é um dos fundamentos de marketing. Né? Até puxando tua fala, marketing é no gerúndio, né? Go into the market. E eu vejo o pessoal de tecnologia, especificamente de SaaS, falando de GTM, né? De go to market. Para mim é uma aberração em termos de marketing. Porque em mercadologia, o que você faz? Acha uma demanda no mercado, entende se as pessoas estão dispostas a pagar por uma solução para aquilo, cria uma solução, e aí vem o processo de startup, né? Faz um MVP, uma primeira mínima solução viável, testa, funcionou, dá um ganhozinho de escala, deu um ganhozinho de escala, validou, é financeiramente viável, começa a escalar, melhorar a solução e ganhar mercado. Ok. Quando você pensa da forma de GTM, é o quê? Eu criei um produto, leva para o mercado o meu produto. Você meio que ignora todo o resto. Você trata marketing como uma gestão de canais. Exato. Que é fundamental, precisa existir. Sim. Mas se você começa a isolar esses conceitos, você vai ter o problema clássico da indústria, em que o diretor de marketing odeia o diretor de vendas e vice-versa. E você separa duas coisas que são um ciclo, né, retroalimentado. Então, primeira vertical, você conhecer o cliente. Né? A segunda, ter algo que te torna único. Precisa ter alguma diferenciação. Tem um case agora que a galera está adorando falar, que é da Liquid Death, né, que é uma marca de água. Você fala, pô, como é que você diferencia água? Por que alguém paga 8 vezes mais numa garrafa de Perrier do que numa Minalba? Tem uma lógica ali por trás. E não é o produto. É o que o produto comunica sobre mim. É o que fala, exato. É o branding de hoje, né? Que é o branding conectado ao público, né? Mais aquele branding imposto da publicidade antiga que cria uma imagem com, né, todo um desejo e tal, mas não ouvia o público, né? Hoje é muito essa conexão, né? O que a marca fala de mim. Quando chegou o energético no Brasil, tinha Red Bull e tinha Flying Horse. Hoje a gente tem um case brasileiro, que é um energético que chama Bali, que é extremamente barato. Onde estava o diferencial deles? Numa comunicação visual simples, tosca, e em colorir o energético. Então é uma coisa
fluorescente, assim, tem laranja fluorescente, tem verde fluorescente, tem amarelo, parece que você está tomando alguma coisa atômica ali. Mas eles diferenciaram muito o produto. Pelo público. Pelo público. Energia. Então ele foi atrás da classe D, Sim. que tem o Red Bull como aspiracional, mas que não vai pagar R$15 numa lata de energético. Né? Mesmo na promoção não vai pagar 9. Sim. O cara paga R$3, R$4 numa garrafa de 2 litros de Bali. Então, ele tem o status do consumo do energético, porque nessa faixa socioeconômica existe esse status do consumo do energético, com um produto que teve uma diferenciação de nicho. Né? Entendeu aquela classe socioeconômica e cresceu ali. E o terceiro ponto vem sempre em como eu comunico esses valores para esse público. Eu entendi o que meu público quer, eu achei algo que é único no meu produto, e aí como é que eu me conecto com essas pessoas? Que aí é o branding. Eu tive uma discussão no final do ano passado no LinkedIn, que eu falei, cara, para mim é uma alucinação coletiva dizer que marketing está debaixo de branding. E você resolve isso com uma pergunta. Chega para o CEO da empresa e fala, da onde sai a verba de branding? Da área de marketing. Então acabou a discussão. Aí o pessoal, não, mas CIMED tem uma verba específica só para branding. Mas a Nubank tem uma verba específica, um diretor só de branding. Eu falo, ok. Eles entendem de mercadologia, eles entenderam que a marca é um diferencial para o produto deles. Nubank não é porque o produto é melhor, porque o banco é melhor. Porque banco digital é basicamente tudo igual. É a marca. Então, a estratégia de marketing foi ter uma diretoria para trabalhar só a marca. CIMED vende o quê? Remédio genérico. Se ele é genérico, ele é igual a todo outro genérico. Exato. Qual é a diferenciação? Se você não pode estimular as pessoas a consumir remédio, você pode trabalhar com a personificação, trabalhar com a figura do fundador, mostrar ele como uma pessoa extremamente inovadora, interessante, divertida. Como a Luísa que você citou. Exatamente. E aí a CIMED arrasta a marca dela em cima da marca do fundador. A gente viu isso em várias marcas mesmo, né? Só que aí vem uma questão da influência dos influencers, né? Que é isso. Se os influenciadores hoje são o que traz o público para uma televisão, né? Que você vê, a televisão hoje ela traz os influenciadores para os programas porque eles têm para arrastar a audiência deles, né? Então, se isso é o caminho, então, poxa, a gente precisa pensar em criar influenciadores. E aí a diferença do influenciador é que ele tem esse papel mesmo, né? De levar as marcas, é uma coisa mais publicitária mesclada com ele trazer. É o garoto propaganda da nossa era. E o que mais pega é muito mais lifestyle, comportamento, do que conteúdo, de fato, né? Que volta no aspiracional. Exato. Eu sigo quem eu gostaria de ser. Exato. Então é a pessoa que mostra uma vida sensacional ou um corpo sensacional, é sempre a aspiração. Mas o conteúdo ainda continua sendo... e que está nesse fundamento de comunicação. Dá trabalho, assim. Sim, o conteúdo proprietário. Exato. Né? Para mim, o entendimento é relativamente simples. Como é que você constrói marca anunciando? Não existe construção de marca sem mídia. Mas tem case aqui, tem case ali. Tá, tem exceções, concordo. Tem 5% das marcas que construíram organicamente. 100% orgânico, sim. Mas vamos na regra nos 95%. Eu lembro que a minha primeira chefe foi a Mari Kerneve. Eu trabalhava na IPTV, que era uma afiliada da Globo lá para Campinas, interior de São Paulo. E aí trouxeram um consultor da Accenture e contrataram esse cara como diretor da área digital lá da IPTV. E eu lembro da primeira reunião que ele falou, cara, a gente vai tratar as regras. Exceções são casos à parte. Então vamos na regra. A regra ajuda a gente a escalar. Se você é genial, vamos na exceção. Beleza. Mas vamos combinar que a maior parte das pessoas não é o Steve Jobs. Então, se a gente tiver um processo de trabalho, você tem mais chance de ter sucesso do que achar que você nasceu um gênio. Sim. Né? Eu falo, eu sou medíocre, mas eu estudei um pouco e eu tenho processo de trabalho. Então, eu consigo gerar resultados sendo medíocre, porque eu não nasci o Steve Jobs. Então, tá tudo bem. Né? Então, se você tem entendimento do cliente, tem uma diferenciação de produto ou serviço, e você comunica isso bem, você consegue cobrir fundamentos ali para fazer o seu produto ou serviço escalar. Como é que você comunica em escala sem precisar construir valor? Sem fazer estratégia? Mídia. Soca dinheiro em mídia e você escala. Né? No mundo mais específico de SaaS, de tecnologia, por que uma startup busca dinheiro? Para investir em produto
e crescimento, né? Marketing e vendas. E como é que ela faz isso? Eminentemente mídia. Ah, mas aí as startups descobriram o inbound. Tá bom, naquela janela ali, entre 2011 e 2020, funcionou bem pra caramba. Hoje em dia, pra você escalar uma startup sem mídia, é muito difícil. Exato. Você tem que ter um influenciador de muitos milhões de seguidores para conseguir dar alguma escala. Então, o vício do curto prazo, né, o vício do resultado no trimestre, faz com que o gestor de marketing bote mais dinheiro em mídia e vá atrás do atalho. De novo. E qual que é o atalho? Eu vou alugar a audiência de alguém que já tem. Exato. Então, vou procurar alguém que fala com esse meu público aqui e vou pagar para ele. Né? Tem vocabulários para isso, pode ser incentivo, mas pode ser suborno. E aí vou lá pedir para Virgínia falar que jogar no Tigrinho é legal. Que é legal. E as pessoas acreditam, elas presumem que é verdade. E isso ainda tem um lado positivo, que existe uma regulamentação de publicidade que dá uma controlada quando você está em mídias e tal, mas na rede social no digital, é terra de ninguém, né? É terra de ninguém. E aí a gente está vivendo o que a gente vê, né? Até me surpreende, porque assim, bingo foi proibido, mas pode ter esse tipo de jogo, né? E um monte de gente perdendo tudo, se matando por conta disso, quer dizer, surreal. Enfim, é o dinheiro mandando de novo. Mas voltando para o conceito do que você disse aí, da questão do conteúdo, do imediatismo e do marketing, eu percebo exatamente pelo gerúndio que eu defendo, pessoas que acham assim, que marketing tem mágica e com a tecnologia, né, esse conceito de se torna mágico, né, me lembra de tudo que era incrível e podia ser considerado bruxaria no passado. Né? Sim. Está muito associado a isso. E essa bruxaria do marketing, ela não existe e está cada vez mais difícil, que é o que você falou, o terreno já está ocupado, a gente está enxergando o marketing digital já é commodity, todo mundo já entendeu que tem que fazer isso, né? Mas, poxa, eu tenho que fazer. E aí eu consigo atalhar com a inteligência artificial, eu consigo também buscar atalhos ali com influenciadores, mas eu tenho que ter personalidade, né? E esse é o desafio, de, poxa, é só fazer uma coisa e replicar o que todo mundo está fazendo e vira paleta mexicana? Não pode, né? E aí você não construiu o diferencial de produto, que são aqueles 3 pilares que eu falei. Você tem que ter um diferencial de produto. Eu, inclusive, defendo que inovação é isso, a busca do diferencial competitivo, né? A roda é uma inovação, não era um computador. E ela vencia o desafio exatamente da distância, de você levar uma carga, então era o que competia com você. Eu não alcançava aquela distância, né? O que compete comigo no mercado é meu concorrente, o alcance de público, ou qualquer coisa que eu vou precisar trabalhar com inovação. E inovar hoje pode ser por gente, né, no processo, porque você está colocando tanta tecnologia que está faltando gente. Voltamos àquele conceito da humanização. Então você vê que está tudo amarrado, né? O ser humano ele é social, ele não consegue viver sem ter uma resposta humana. No final da história, as pessoas podem estar buscando o psicólogo, esse apoio ali no digital, mas vai gerar um problema enorme que a pandemia já trouxe, né? Tem gente que ainda segue mais afastada, pouco convívio social e perde o traquejo social. Uhum. E sem traquejo social eu não consigo nem entender meu público, né? Já é difícil, a gente sabe disso, porque a gente trabalha com isso. Já é difícil entender o público, né? Eu mentoro startups, eu estou dentro desse ecossistema, o fluxo de uma startup é exatamente o que você falou. Eu preciso ter uma ideia que resolva algo real, eu preciso validar isso antes de eu realmente lançar e colocar dinheiro em cima. Antigamente era o contrário, né? Eu crio algo, lanço, ponho na mídia e crio a demanda. Né? O Eric Ries, que era a startup de $100 ou não? Não era o Ries, era um outro cara. Eu mas lembro, enfim. Mas não lembro quem também. E o conceito é esse, assim, você tem que criar e validar. Então, o que eu venho defendendo é assim, o fluxo dessa nova economia, que são as startups, ele é um fluxo ideal, onde eu tenho todo esse processo de criar algo que realmente resolve. Então, eu busco o diferencial da inovação com efetividade, eu valido com o público. Testando isso, eu vou escalar e posso pivotar, porque na parte de testar eu vou exatamente identificar o que realmente resolve e tem mais aderência. Porque o público eu achei que o problema era aquele, mas peraí, o problema é esse aqui. Exato. E aí eu venho defendendo que, na verdade, o que a gente tem que levar para as empresas é o mindset das startups em questão de conceito de estruturação de negócio. E você falou uma coisa importante também, em questão de time, porque o time comercial e marketing não se fala, isso não existe no conceito de uma startup, onde você pensa em revenue operations, que eu tenho. A gente já implementou isso para projetos, que era assim, eu tinha o comercial, que é a barreira da venda, né? De, poxa, está difícil ou não está difícil? É ele que traz. Pô, a barreira é isso, é preço.
o produto não tem isso, então eu preciso ter o produto conversando, porque então a gente precisa melhorar a precificação ou melhorar o produto para ter o que o cliente espera, pronto, facilitou vender. Mas quem cria esse argumento é o marketing no meio do caminho, que fala, vamos fazer material, vamos falar dessa forma. Então já temos comercial, marketing e produto. E aí vem CS, porque pós-venda, o onboarding, a garantia de que o cliente adotou e transformou o negócio para você poder escalar, naquele conceito da gravata borboleta, de eu vender depois, upsell, etc., eu preciso do CS trazendo essa leitura, porque ele acompanha o cliente e ele fala, olha, você vendeu errado, você falou que tinha isso, o cliente não está satisfeito. Melhora o discurso comercial. Ou, poxa, o cliente trouxe uma ideia fantástica de melhoria de produto aqui, e volta para o produto. Então você vê que esse olhar de squad, que é base, né, de uma startup... E quando a gente vê isso funcionando, é tão bom. É lindo. Cara, tem uma empresa de tecnologia que chama Memed, que hoje os médicos usam para emitir a receita, né? Sim. E aí, meu filho faz o Thiago Júlio está na Memed? Não sei, eu não conheço o pessoal de lá. Eu uso só como cliente o produto. Ele era lá no Cubo Itaú, a vertical de saúde. O Thiago Júlio, ele era... esqueci qual que era a grande que ele atuava lá, mas ele está sempre nesses lugares, eu acho que era Memed. E aí, meu filho toma uma medicação recorrente e a gente tem que comprar 6 caixinhas por mês. Mas não é exatamente uma medicação fácil de achar. Nas farmácias, geralmente, tem 2 ou 3 caixas. E aí eu pedia pro médico dele, falou, me dá 2 receitas. Com 3 caixas cada uma, porque eu consigo comprar numa farmácia e na outra. E aí, como é receita preta que fica retida lá, é tarja preta, né? Você tem que ir pessoalmente. É mais difícil você fazer a entrega e tal. Aí é mais fácil ir lá e já pegar. E eu perdi muita receita, porque tinha lá 6 caixas, aí eu verificava pelo app das drogarias e tal, não tinha, ia lá e buscava. Eu perdi a receita. Então eu tinha que comprar 6, eu só conseguia comprar 3 caixas. E aí eu escrevi para eles, eu falei, gente, vê uma forma de você dispensar só metade da receita. Ou de eu poder comprar em uma farmácia e buscar na outra, se está dentro da mesma rede. Comprei na Drogasil 1, eu vou lá na 3, pego mais. E eles finalmente fizeram o split de receita. Que ótimo. Então, assim, o CS ouviu, né? Marketing recebeu o feedback de cliente, levou para produto desenvolveu, colocou lá na ponta, e aí na farmácia a moça falou para mim, ela falou, olha, eu vou dispensar só as 2 caixas aqui para você poder comprar as outras 4. Eu falei, agora dá? Ela falou, dá. Eu falei, nossa, tem os caras ouviram tal de Rafael cliente, que sugeriu cara. isso. Lógico, não sei se foi só eu, né? Muito cliente deve ter pedido. Mas para mim, olhando como marqueteiro, eu falei, cara, sensacional. Perfeito. O produto é muito bom, é muito fácil. O meu psiquiatra, por exemplo, é de Belo Horizonte. Então, eu preciso pegar a receita com ele a cada 60 dias. E aí ele me manda via Memed. Pô, facilita a vida um monte, né? Mas era um problema ali. Cara, resolveu esse problema? Facilitar minha vida absurdamente. Minha e do médico do meu filho. Né? E você que percebe isso e também entende esse universo de startups, a gente então pode trazer um assunto que eu acho que é super interessante. Assim. Como que a gente consegue, como que é o seu desafio de você conseguir apoiar as empresas que são tradicionais a implementarem processos mais completos e complexos como esse, onde você precisa ter squad, sendo que eles não entendem isso tudo? Como é que faz essa ponte? Você tem que comprar dinamite e levar no DPI. Começa tudo de novo. Não, tem uma amiga minha, Carol Nutt, ela palestrou no nosso evento, no Content Experience, ano passado. E ela tem um conceito que eu acho genial. É o Departamento de Prevenção e Inovação. É o DPI. Que evita que mude as coisas. É meio que o STF das empresas. Né? Ele está lá para atrapalhar a vida de todo mundo e manter o status quo. Então é a entidade política subjacente e inerente ali a todas as instituições humanas. Então todo mundo quer manter as coisas como elas estão. Ninguém quer mexer. Deixa como natural do ser humano. É natural. A rejeição é a mudança. De novo, aquela coisa de economizar energia. Sim. Cara, eu não vou comprar essa briga. Não, sempre foi assim. Isso aí não dá para mudar. Não, aquele diretor lá é muito poderoso, ele não vai deixar mexer nisso. É isso. É a zona de conforto. Eu gosto muito do Taleb. Na lógica do cisne negro, ele fala sobre a falta de lógica do consenso. Ele fala, a única forma de não fazer nada é buscar o consenso. Bota 10 pessoas no entorno de uma mesa e tenta fazer todo mundo convergir para a mesma ideia.
Eu falei, é praticamente impossível você conseguir isso em uma instituição humana. Sim. Pode ser uma instituição religiosa, política, entidade. Outro dia eu fiz um post no LinkedIn falando disso, né? Eu falei, cara, não participo de associação, de clube, de entidade, de nada. Nunca me afiliei a nada. Aí os caras, por quê? Eu falei, porque é desperdício de tempo e energia. Eu vou ter que ficar convencendo um monte de gente sobre alguma coisa, eles vão tentar ficar me convencendo, ninguém vai chegar a conclusão nenhuma, ninguém vai assumir uma postura, não vai funcionar para nada. Para nada. Poucos grupos têm o objetivo de chegar a consenso. Muito poucos grupos. Vai depender do interesse que aquele presidente naquela gestão tem, ou que aquele diretor específico tem, ou alguma coisa nesse sentido. Mas é meio reunião de condomínio, né? E assim, aí vem o papo das premiações, né? Eu falo, cara, não me bota. Né? Tem uma que saiu 2 anos atrás ali e botaram lá, tipo, influenciadores de marketing. Aí ninguém me perguntou se eu queria participar. De repente estava lá minha foto, meu nome, minha empresa e do lado meia dúzia de 171 vendedor de infoproduto. Falei, não, me tira disso aí. Eu não tô nesse cara, não faço parte dessas pessoas. Eu não tô no clube do estelionato. Me tira desse miolo aí, cara. Não vota, né? Então, a diferença e o desafio de mudar uma organização grande é porque os processos já estão definidos, as estruturas já estão definidas. Muitas vezes isso vem de outro país. A gente atende lá uma multinacional e o site é global. É o mesmo site para o mundo inteiro. Aí ela falou, cara, se você me pedir para mudar isso aqui, eu tenho que levar lá para o global. O global tem que aprovar, tem que implementar para o mundo inteiro. Então eles têm que avisar todos os países que eles vão fazer aquilo ali. Tem que treinar todo mundo e tal. Ela falou, vai levar 2 anos para sair. É um erro. Cara, uma coisa que uma empresa pequena, um freelancer faz aquilo ali por R$300 em 5 minutos. Né? Numa média empresa, a agência ou o fornecedor faz aquilo ali em 2, 3 dias. Numa empresa já de grande porte, mas com maturidade digital, tá bom, 2, 3 semanas aquilo ali saiu. Então, conforme a empresa vai ficando maior, né, essa janela de implementação vai ficando maior, a complexidade de implementação vai ficando maior. Hoje, metade dos nossos clientes são empresas de capital aberto. Cara, o nível de compliance, de LGPD, de NDA, de processo e tal, é muito grande. Então, muitas coisas você não consegue mudar simplesmente porque não dá para mudar. Se a mudança não vier de lá de dentro... Exato. E aí é engraçado quanto as instituições e os CNPJs são parecidos com os CPFs. A gente pega na psicologia comportamental, né, as pessoas só mudam se elas quiserem mudar. Tem que partir de dentro. Nenhuma pressão externa vai obrigar ninguém a mudar. E a empresa, se não tiver esse top-down... Se alguém lá dentro não fizer uma revolução, não vai mudar. É muito, muito difícil de mudar. E aí a gente tem uma herança maldita aí que vem lá dos anos 80, de quando o Jack Welch foi administrador da GE. Quando ele entrou na GE, existiam 359 empresas. Se você descontar lá os 6 dias em que o americano não trabalha, né? Natal, Ano Novo, Independência... e talvez mais 1 ou 2 feriados e o aniversário dele. Ele teria 1 dia por ano para visitar cada uma das 359 empresas que a GE tinha. Ele tomou uma decisão estratégica muito inteligente de falar, a gente não vai manter nenhuma empresa que não seja líder ou vice-líder de mercado ou tenha perspectiva de se tornar vice-líder num universo ali de 2, 3 anos. Foi um choque de gestão maravilhoso e muito legado do Jack Welch, é ótimo. Mas tem um que eu não gosto, que é a gestão por quarter. Ele dividiu o ano em 4, a cada trimestre você tem que bater uma meta, a cada ano você tem que chegar num determinado resultado e você paga bônus para os executivos em cima disso. A hora que você leva um incentivo financeiro, você muda o comportamento. E o que as pessoas fazem com as regras? Deturpam. Exato. Então, para o seu próprio... Para o seu próprio bem. Benefício, né? E assim, eu já vivi isso na minha história corporativa, especificamente nos últimos 15 anos, dezenas de vezes. Do cara chegar no final do quarter e cortar um fornecedor para diminuir o custo para ele chegar na meta dele. Ou agência, por exemplo. Você tem um fornecedor de mídia e está chegando no fim do mês e não está batendo meta. O que o cara faz? Vai lá no Google Ads e começa a bidar a marca. Ele começa a comprar o branding. Então, sei lá, Lojas São João.
tem um volume de busca no Google todo mês. Cara, buscou loja São João, qual que é o primeiro resultado que vai aparecer? A loja São João. Eu vou clicar e vou chegar no site da loja. O que a agência de mídia faz? Compra a marca, logicamente vai dar clique, e se a pessoa já decidiu que ela vai comprar daquela marca, a taxa de conversão é maior, e ela bate meta. Só que não está levando um cliente novo. Não está trazendo nada de novo. Ela não está fazendo o trabalho dela de buscar novos clientes, uma vez que aquela base instalada já existe. Né? E em todas as áreas, você consegue distorcer as coisas. Né? Esses dias eu estava lendo um estudo muito legal e ele trouxe uma frase, infelizmente eu não decorei o autor. Quando uma medida se torna uma meta, ela deixa de ser uma boa medida. Eu acho que é do Deming, que é o inventor, o pai da qualidade, né? O pai do ISO. Cara, isso é muito observável em dezenas de empresas. E aí, assim, mesmo em empresas de capital aberto, a gente atende várias empresas globais. Né? Eu não vou citar o nome para não parecer que o que eu estou falando acontece nessas empresas, mas assim, empresas mundiais. Você não tem uma maturidade de meta e de OKR. O cliente chega com um projeto, ele fala, preciso fazer um projeto de X. Eu falo, tá bom, qual que é o teu objetivo? Não, eu preciso fazer. É aquele exemplo que você me deu no café. Sim. O cara manda lá um escopo de concorrência, ele fala, eu preciso toda semana 3 posts no LinkedIn, 3 stories, 3 reels, 3 posts de blog e uma newsletter. Ele está trazendo quantitativo, não tem uma estratégia. Exato. Né? Olha, eu preciso construir essa imagem com esse público, preciso engajar essas pessoas em tal causa, preciso fazer com que elas cheguem no meu ativo digital, interajam com ele, peguem um cupom e vão comprar na loja, né? Ou se inscrevam para fazer um trial, ou, enfim, performem alguma ação. Sim. E aí eu quero chegar nesse resultado. Eu tenho tanto para investir, eu preciso ter tanto de margem, e eu gostaria que você desenhasse uma estratégia para isso acontecer. Sim. E, de repente, isso vai ser um vídeo. Né? Isso vai ser uma interação com um influenciador. Exato. Isso vai ser uma collab. Né? Ou, às vezes, nem é digital só mesmo. Né? Que é o às vezes vai ser um evento. Que, poxa, as pessoas falam muito de omnichannel, né? Eu defendo a Omni Experience, porque o Omnichannel é quando você tem canais. Então, eu, como lojista, eu tenho a minha loja e eu tenho o meu e-commerce. Né? O físico e o digital. Eu tenho essa experiência Omnichannel. É comercial, e-commerce. Mas como usuário, né, cliente, essa experiência, evento, feira, o outbound, o inbound, isso é uma Omni Experience. Perfeito. Que se eu não tenho e-commerce, eu tenho que pensar mais em Omni Experience do que Omni Channel, né? E o ser humano, ele é Omnichannel, né? A gente está aqui no encontro e a gente não está fazendo no digital porque a gente troca melhor, eu pelo menos acredito, nas melhores trocas no presencial. Uma marca, ela também tem esse resultado de uma melhor troca no presencial. Então, a partir do momento que você vai num evento, você consegue fortalecer a sua marca, você teve a oportunidade de palestrar, você teve a oportunidade de conversar com esse público, você ajusta até o seu pitch, o seu discurso, o seu produto, porque você está tendo contato. Né? Então, a Omni Experience é fundamental ser pensada. E, como você falou, assim, as pessoas estão querendo receitas prontas, né? Que você trouxe mesmo playbook. Poxa, não existe um playbook do ano, não existe como que a gente tem que fazer as coisas, você tem que experimentar. E é a base do marketing, né? O marketing, ele é uma hipótese por conta de conhecimento, dados, informação que você já buscou, mas é hipótese. E dali você vai fazer experimento, né? Kotler já falava disso. Você vai fazer um experimento, uma estratégia de marketing, vai medir exatamente para ver o que você precisa corrigir. E a startup, ela tem isso na essência, né? O growth marketing escalou em startup. O pessoal me perguntou o que é growth marketing? Eu falei, marketing orientado a experimento. É isso. Agora, para a gente encerrar, olhando para isso tudo, essa necessidade das pessoas terem relacionamento, a gente está percebendo que está trazendo doenças, né? A questão da NR1 e tudo mais, que vem na discussão pós-pandemia, dos afastamentos e tal. Aí a gente fala, poxa, temos conteúdo, temos um público, temos uma estratégia de marketing, a gente tem algoritmos e tudo mais. Como que, na sua visão, a gente consegue realmente educar as pessoas, trazer conteúdo, mas educando empresas para que elas também tenham esse entendimento de que eu tenho objetivos para alcançar e aí eu vou para as estratégias do conteúdo
Como que você acha que precisa ser esse comportamento? Como que hoje, daqui para frente, as empresas precisam atuar para sair da commodity e conseguir realmente ter relacionamento, impactar e trazer resultados para os negócios? A área de educação hoje é uma área em que muitas empresas está debaixo ou está coligada à área de marketing. Uma das empresas que eu sou advisor, eles têm alguns cursos digitais e 2 presenciais, justamente com esse objetivo. Ele atrai essa pessoa interessada, educa e não pede nada. O curso está aberto no YouTube. Não pede o e-mail, o WhatsApp, nada. Não é lead. É simplesmente um processo de educação. O cara conseguiu consumir aquilo ali, ele é convidado para uma próxima etapa. Aí ele tem um cadastro mínimo e aí ele faz um curso. Depois ele tem um outro curso mais avançado que é um pouco mais caro. Mas o foco ali não é infoproduto, não é ganhar dinheiro com o curso. É ir qualificando essa pessoa que quer fazer o que eles assessoram ali a fazer. E aí tem o presencial. E o presencial é para quem já é cliente da casa. Então você não faz só o treinamento. Quando você contrata a assessoria deles, você recebe acesso a fazer inscrição nesse treinamento. Existe a figura do fundador ali, né, e que é um cara muito legal, ele trabalha em igreja, tem uma comunicação bem legal, um cara maior que eu, né, tem quase 2 metros de altura, todo mundo chama ele de Lucão, a empresa chama Rimmel, então ele é o Lucão da Rimmel. E eles usam educação como estratégia de aquisição. O Hotmart escalou absurdamente para a venda de infoproduto em cima de educação. RD Station é um case violento de educação. A Rock Content, que já foi meu maior concorrente. Cara, boa parte dos currículos que eu recebi nos últimos 10 anos tinha lá 2 ou 3 certificações que o cara fez lá na Rock Content. Né? O Peçanha é um cara que eu tenho um carinho muito grande. Hoje ele está lá na Nuvem Shop, diretor de marketing lá. E esses dias ele fez um post no LinkedIn falando sobre esse legado. Ele falou, cara, a gente formou mais 150 mil pessoas. Eles foram, em paralelo com a RD, base de formação do conceito. Bastante. Eu gosto de me colocar nesse miolo aí também, Sim. porque tive lá minha contribuição. Sim. Eu digo porque eles tinham essa parceria. Mas na escala. Eles faziam collabs de conteúdo. A escala que eu tinha e a escala que a RD e a Rock tinham, não tinha como comparar. Então você tem o processo de educação, né? E você citou na tua fala em algum momento a necessidade da gente ensinar as pessoas a aprenderem de novo. Esse processo vem se perdendo. Vários neurocientistas estão alertando sobre isso. No Brasil, quem fala muito disso é o Miguel Nicoleles. Eu falo que é o brasileiro que merecia um prêmio Nobel. O Nicoleles é muito, muito genial. E hoje as empresas têm que educar tanto os clientes quanto os profissionais. A empresa tem que virar escola. Se ela não treina o time que ela contrata e se ela não treina os clientes, as pessoas estão chegando sem essa fundamentação. A gente atende algumas das maiores empresas de educação do Brasil. Né? A Vitru Educação, que é uma das maiores, a Anima Educação, que é uma das maiores. E aí estava conversando com gestores da área de educação e o diretor de marketing de um cliente nosso falou, cara, sabe qual que é o meu maior concorrente hoje? O Uber. O cara deixa de fazer faculdade porque ele vai fazer Uber e ele faz ali 4, 5, 6 mil. Outro dia eu peguei um Black lá e perguntei pro cara, eu falei, cara, você se importa de me dizer algumas coisas? Ele, não, o trajeto era longo, né? E eu gosto de puxar papo, conhecer as pessoas, estudar o ser humano. Aí ele falou, cara, tenho 57 anos, meus filhos já estão crescidos, sou divorciado. Aliás, viúvo, a esposa dele era falecida. O carro dele é um Corolla 2017. Cara, banco branco é muito difícil de manter. Já tive carro com banco claro, é um inferno. Né? Principalmente com criança ou com muita gente entrando e saindo. Cara, impecável, assim, impecável. O carro parecia 0. Falei, cara, quantos quilômetros tem seu carro? Ele falou, tem 300 mil. Peguei 0, era o meu carro, e aí fui demitido e resolvi fazer Uber. Falei, quanto você faz por mês? Ele falou, no bruto 23, no líquido 17. Eu falei, 17 pau por mês fazendo Uber. Ele falou, cara, eu só pego Black e eu faço aeroporto para aeroporto. Então eu pego muito passageiro para fazer intermunicipal, que ninguém gosta de fazer. Ele falou, tô fazendo mais dinheiro do que eu fazia como profissional, né? E tal. Eu falei, caramba. E aí você pega a molecada, muitas vezes o cara vai levar 4, 5 anos pagando uma mensalidade cara, que a maior parte das famílias não tem condição de bancar.
A gente está vivendo um movimento geracional em que a geração que hoje está na faculdade, quase 15%, cara, é um sexto. Quem paga mensalidade são os avós. Porque os pais não conseguiram construir renda e patrimônio suficiente para bancar a faculdade dos filhos. Sim. Então, cara, um sexto é muita coisa. E aí você tem muita gente hoje que não quer fazer faculdade. Ou porque acredita em lorota, né? Vê lá influenciador do mal falando, não, hoje você pode ganhar dinheiro como youtuber, como instagramer, você pode fazer um monte de coisa, você não precisa fazer faculdade. E tem gente que cai nessa conversa. Mas hoje tem essas alternativas de curto prazo. A gente não sabe por quanto tempo o cara vai conseguir ganhar dinheiro de fato sendo Uber. Né? Eu tenho uma amiga, por exemplo, que trabalhou embarcada em cruzeiro durante muitos anos e hoje ela é gestora de Airbnb. Ela toca 12 Airbnbs e ela faz uma nota. Ela ganha mais do que diretor de empresa grande. Então tem esses novos empregos. Sim. E aí o pessoal da educação fala, cara, a gente tem uma crise aqui, porque as pessoas não querem mais estudar. E a gente que contrata, né, muitos clientes vêm e falam, cara, pelo amor de Deus, me indica alguém para fazer isso aqui. Pô, você tem 6 mil alunos. Eu falo, tá, mas eu não conheço o currículo de cada um dos 6 mil para poder te indicar alguém. Né? Mas vou te ajudar a achar. Sim. Tá cada vez mais difícil. Então, as empresas têm que ter esse papel educacional. Ela precisa formar profissionais e ela precisa formar clientes. Principalmente no B2B. É onde isso mais pega. Mas mesmo no B2C, muitas vezes eu preciso criar hábitos de consumo. Então, você vê isso em segmentos de alimentação saudável. A gente atende, por exemplo, a Integral Médica. Eles têm a Nutrify, que é uma marca de nutrição hard mesmo, para profissional de fitness. Eles têm a Darkness, que é para o pessoal de musculação hardcore mesmo, e tem a Integral Médica, que é para o grande público. E é uma empresa que os fundadores são muito estão na gestão do negócio e eles são muito éticos na composição dos produtos. Sim. Todos os produtos têm uma base científica muito forte, né? Tem uma qualidade de ingrediente muito grande e tal. Mas eles têm um papel muito grande em educação de mercado. Sim. Então, lógico que eles contratam vários atletas que são influenciadores da marca, mas eles patrocinam vários nutricionistas que geram conteúdo sobre nutrição, a importância de consumir proteína, creatina, de você se exercitar e tal. Então, a marca exerce um papel de educação do grande público, ela diretamente e ela também através de representantes da marca. Então, eles fazem conteúdo para blog, eles fazem conteúdo para vídeo, eles patrocinam o Mr. Olympia, que é a maior competição de fisiculturismo do mundo. Ano passado um brasileiro ganhou, né? O Brasil lá bem representado. O Brasil é um dos países que teve maior adoção de boas práticas de exercício pós-pandemia. A gente tem a vantagem de ter sol, né? De ter dias longos, de ter muito espaço a céu aberto para as pessoas praticarem esportes. Então é uma empresa que atua nesse papel, né, de educar o grande público. E é um movimento que passa a ser cada vez mais necessário. Né? O final da história é isso. Se você quer que o seu cliente adote, porque o desafio é você conseguir trazer o cliente, trazer uma mudança para o público desse cliente, mas mudar o seu cliente. Né? Então, a gente, como você disse, a gente tem que educar o nosso cliente. A gente, como agência, e a gente faz muito isso, a gente faz essa imersão e eu participo junto do board do desenho do negócio. E muitas vezes a gente entra como conselho, que eu participei, no earnout de uma startup que foi vendida durante 2 anos e ela tem que entregar resultados para conseguir todo aquele ganho, né, prometido. Então, o que eu tenho percebido é assim, a gente passa a ter cada vez mais uma responsabilidade de educar o nosso cliente, para ele não cair nessa lorota de que existe atalho e mágica, e trazer esses conceitos de OKR, né, de objetivos que a gente quer alcançar, e desenhar isso com o cliente. Quer dizer, ele tem que educar, mas ele não sabe por onde começar. E aí vem onde eu acho que está se perdendo também nessa coisa de escalar agências. Todo mundo agora, né, eu tenho uma agência de marketing, forma e já tem uma agência. E falta bagagem do próprio dono da agência para conseguir educar o cliente que tem. Ele não trabalhou antes, ele saiu da faculdade para empreender. O que não é ruim, mas o cliente dele vai pagar um pouco dessa conta. Exato. E aí eu tive um papo, um desses Innova Talks que a gente fez aqui foi com o Walter Longo, né? A gente falava como que a inteligência artificial está fazendo também um papel de combater o etarismo, porque no final da história, a inteligência artificial, como ela não é o criativo, né? Ela mimetiza o nível do profissional que a conduz, é o que eu digo.
Então, o Walter ele fala isso. Assim, a gente estava falando sobre como que o etarismo acaba sendo combatido por ela, porque precisa de pessoas que tenham bagagem, que tenham experiência, exatamente para conduzir inteligências que sejam, de fato, mais inteligentes, porque elas vão responder pelo nível do profissional que está conduzindo. Isso funciona para a inteligência artificial e funciona para as empresas. O que eu faço com os clientes que eu atendo é conversar com o board, trazer alguém do board para participar do grupo estratégico de marketing, até na condução do dia a dia, e eu me mantenho nesses grupos para poder dar algum apoio, porque no final da história a condução depende da gente trazer a experiência e do decisor implementar e dar o aval também para uma área, etc., porque ele também entendeu. Senão fica isso, né? Eu quero fazer tanto de conteúdo, eu quero fazer isso e aquilo, mas qual é o objetivo? E aí vem essa mistura do Omnichannel, do Omni-Experience, disso tudo que tem que ser pensado. Você, com a experiência toda que você tem, deixou claro. Assim, você olha para o projeto, você entende o perfil e você desenha uma estratégia. Muita gente não está fazendo isso. Né? E quando a gente fala de educação, eu vi alguém do mercado de inbound falando essa bobagem no primeiro semestre do ano passado. O conteúdo educacional morreu. Eu falei, porque você está olhando o conteúdo educacional como 3 posts de blog e um e-book que o cara tem que baixar. Não é isso, animal. Pensa numa seguradora. Ela precisa diminuir o índice de sinistralidade para ela ser mais lucrativa. Sim. Vamos pensar numa seguradora de carro. Se eu ensino as pessoas sobre direção defensiva e práticas para você estacionar o carro com mais segurança, você não deixar objeto no carro para ele não ser arrombado e tal, cara, você diminui sinistralidade. Exato. Então, educação gera impacto de eficiência do negócio. Eu vejo planos de saúde, eu conheço o pessoal da Unimed Campinas, por exemplo, já palestrei 2 vezes para eles lá. Eles têm programas de saúde, eles patrocinam uma corrida muito grande lá em Campinas, tem convênios com academia. Se eu faço as pessoas fazerem mais exercício, elas vão ser mais saudáveis, Sim. Elas vão ficar menos doentes, eu diminuo sinistralidade. Então você pode levar a educação de cliente para todas as áreas. Né? Em todos os aspectos você consegue fazer. É você usar isso como ferramenta estratégica. Sim. Marcas de carro de luxo, por exemplo. Hoje, o Brasil teve um crescimento, por exemplo, de autódromos particulares. E você tem o autódromo hoje como um ponto de encontro e de cultura automotiva. Então, as grandes marcas patrocinam o track day, que a gente chama, né? O Sim. dia na pista, para o cliente poder ir lá e correr no autódromo. Para ele não precisar correr na Bandeirantes, não precisar correr na Castelo Branco, ele vai correr. Tudo bem. Mas se a gente ensinar a pessoa a pilotar e der um ambiente preparado, em que você tem ambulância, você tem alimentação, você tem área de escape, em que se acontecer alguma coisa, está todo mundo mais protegido. Né? É uma forma de você educar e interagir com o cliente. Sim. Então, eu gosto da forma como você fala de 360, né? Tem, ao mesmo tempo que é uma iniciativa de live marketing, é uma iniciativa de CRM. É uma iniciativa de educação, é uma iniciativa de conteúdo, porque eu filmo isso e gero conteúdo para o YouTube, para as redes sociais, para o site. Né? Eu construo marca com uma visão 360. Sim. E é isso que falta. Por quê? Porque está faltando formação de base. Nos últimos 15 anos, a gente foi vendo cada vez menos profissionais indo para faculdades de marketing, de publicidade, de propaganda, de comunicação, e cada vez mais se formarem com cursos digitais e seguir influenciadores. Sim. Então falta esse senso crítico, essa capacidade de pensamento. Hoje você pergunta para profissionais jovens de marketing quais são os 4 P's. O cara não sabe. Não conheceu nem essa base. Né? Você já leu Kotler? Não. Cara, então assim, e Kotler só como exemplo, mas assim, Seth Godin. Eu sou da geração que foi formada pelo Seth Godin, não pelo Kotler. Eu fui estudar Kotler na FGV em 2011, quando eu fiz o MBA. Gosto, respeito, mas a minha linha de pensamento, a minha cultura de marketing foi construída em cima do Seth Godin e de outros autores depois. Então, educação e pensar conteúdo como uma das ferramentas para isso, vai se comunicar com todas essas outras áreas. Né? A hora que você tem esse olhar 360 e faz essas coisas conversarem, mesmo com fornecedores diferentes. Eu tenho um fornecedor de vídeo, eu tenho um fornecedor de evento, eu tenho um fornecedor de SEO, eu tenho um fornecedor de mídia. Tá bom, mas você tem um time de marketing aqui pensando e que está orquestrando tudo isso? Né? Tá coordenando para que essa orquestra toque a mesma música? Isso é muito raro. Isso é muito raro. Bom, a gente encerra aqui o nosso papo com essa provocação, né? De aonde está a inteligência dos negócios. Está na cultura, na bagagem, no conhecimento, na pesquisa,
na troca. Eu acho que aqui ficou muito claro isso tudo que a gente conversou. Quem quiser seguir o Rafael, a gente vai compartilhar aqui o canal, acho que vale muito, ele está sempre palestrando e produzindo bastante informação através das empresas. E o que eu acho que tem que ficar como um registro, né, para Playbook de 2026. Procure profundidade, conhecimento, e aí você teste, experimente, porque não existe fórmula mágica, não existe atalho, é dedicação, construção, principalmente com norte, qual é o objetivo, mas experimenta, não tem atalho, né? O segredo está nas pessoas. Conversa com as pessoas, pergunta para o cliente, interage. Esse ainda é e sempre vai ser o grande diferencial. É o melhor caminho. Rafael, obrigado pelo papo. Obrigado pelo convite. Sucesso, que 2026 seja de muito resultado e ótimas experiências. Para todo mundo, para quem acompanhou a gente, para a gente. Isso aí, vamos trabalhar.